Tem o Real Madrid sondando o pombo, o PSG fazendo o possível para se recuperar, o Newcastle mostrando que tá vivo na briga pelo Neymar, um velho conhecido talvez voltando pro futebol brasileiro, e além disso, claro, com essas notícias e muito mais. Mas acima de tudo, é claro, deixa seu like, se inscreva no canal para não perder absolutamente nada que sai por aqui, e vamos em busca de destrinchar todas essas notícias. Simbora! Mohamed Salah teria se encontrado com o presidente do Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, em Marrocos, em meio a especulações sobre o futuro do seu clube. Salah, de 31 anos, foi associado a uma mudança para o Parc des Princes como um possível substituto para Lionel Messi, Kylian Mbappé ou Neymar. Messi já confirmou que se juntará ao Inter Miami por transferência gratuita nesse verão. Mbappé tá seguindo bem direitinho o protocolo de um jogador que provavelmente vai fazer as suas malas. Já afirmou que não assinará uma renovação de contrato até 2025, aumentando as chances de ele ser vendido nesse verão. Enquanto isso, o PSG está supostamente preparado para permitir a saída do Neymar caso receba uma oferta adequada pelo brasileiro. O portal Sports Zone, via Get French Football News, informou agora que Salah encontrou-se recentemente com o presidente do PSG, Nasser Al-Khelaifi, em Marrocos. Isso aconteceu depois que os dois foram vistos juntos em Londres no início desse ano. O relatório afirma que Al-Khelaifi sondou Salah para avaliar seu interesse em uma possível mudança para Paris. Alega-se que a dupla está em contato constante desde a Copa do Mundo do Catar neste inverno. Segundo o portal francês Mediafoot, o clube tem interesse em fazer uma proposta para Salah. O craque do Liverpool, que na temporada passada renovou seu vínculo com o contrato até 2025, seria uma das opções da equipe. A negociação, como todos sabem, é muito complicada. Desde que chegou ao Liverpool, suas temporadas são extremamente constantes e ele mostra motivo de ser considerado o jogador mais importante da equipe. Salah, portanto, não é o único na lista de Luis Campos, diretor esportivo do Paris Saint-Germain. Vale lembrar que Rashford do United e até mesmo Rafael Leão foram nomes que foram vinculados ao clube na última semana. Campeão da Champions League pelo Man City, Kyle Walker negocia com o Bayern de Munique. Defensor se prepara para deixar o Man City após 6 anos. O lateral direito, Kyle Walker, negocia sua saída do Manchester City para se juntar ao Bayern de Munique, de acordo com o portal The Athletic. Ainda de acordo com a publicação, o defensor de 33 anos ainda não chegou a um acordo com o clube alemão, mas ressalta que as conversas caminham para um acerto. O Manchester City ainda não definiu um valor para vender o Walker ao Bayern. O jogador possui contrato com a equipe inglesa até 2024 e os Citizens aceitaram liberar o atleta para não perderem de graça. O Walker foi reserva no final da UEFA Champions League no último sábado em Istambul, na conquista inédita dos Sky Blues. Além de Walker, João Cancelo, que está emprestado ao Bayern de Munique, também se prepara para deixar o Man City em definitivo. O camisa 2, que também atua como zagueiro, deseja mais minutos em campo visando uma vaga na equipe titular da seleção da Inglaterra para a Euro de 2024. Contratado em 2017 junto ao Tottenham, Walker soma 254 partidas, 6 gols marcados e 18 assistências pelo Man City. Desde então, o defensor conquistou 5 edições de Premier League, a UEFA Champions League no último final de semana, além de 2 títulos de FA Cup e 4 Copas da Liga Inglesa. Reforço mais caro da história do Brighton da Inglaterra, o atacante João Pedro também irá render um bom dinheiro ao Fluminense. O tricolor das Laranjeiras deve receber cerca de 11 milhões de reais por conta do mecanismo de solidariedade da FIFA, mas também do valor da mais-valia que tinha a receber em caso de uma transferência do jogador. João Pedro foi revelado pelo Flu e muito cedo foi para o Watford, a equipe onde se destacou e chamou a atenção do Brighton. Além disso, o Flu irá receber 5% do valor da mais-valia, que é a diferença do valor pago pelo Brighton ao Watford em relação ao que o Watford pagou por João Pedro ao clube carioca. Esses 5% são calculados em cima de 21 milhões de libras, uma vez que o centroavante foi vendido do Brasil por cerca de 9 milhões de libras. Com isso, o tricolor receberá mais 6,4 milhões de reais. Segundo informações do jornal Lance, o acordo entre Watford e Brighton pode alcançar os 35 milhões de libras por conta de bônus inclusos na negociação. No entanto, esses complementos não entram na conta do mecanismo de solidariedade da mais-valia. Kai Havertz, que foi muito especulado no Real Madrid, está próximo de trocar o Chelsea por outro gigante da Premier League, de jornalista. Atacante alemão antes da mira do Real pode trocar os Blues por rival da Inglaterra. Havertz está próximo de deixar o Chelsea para se juntar ao Arsenal, segundo o jornalista Fabrizio Romano. Ainda de acordo com a publicação, os clubes mantêm contato e negociam o valor da transferência, que deve ser inferior aos 75 milhões de libras, cerca de 460 milhões de reais, na cotação atual pedido pelos Blues inicialmente. Como o jogador alemão deseja uma transferência, os dirigentes do Chelsea serão flexíveis em relação ao montante do passe do atleta. O Real Madrid também chegou a manifestar interesse em Kai Havertz para substituir Karim Benzema, que foi pro Al Ittihad, mas não está mais na disputa pelo camisa 29. Caso deixe o Chelsea para atuar no Arsenal, Kai Havertz pode se tornar mais um jogador na história recente a fazer esse caminho. Jorginho, Willian e Davi Luiz, por exemplo, deixaram o Stamford Bridge para atuarem nos Gunners. O contrato do atleta com os Blues é válido até 2025. Aos 24 anos, Kai Havertz
Gonçalves foi contratado pelo Chelsea em 2020 e desde então soma 139 partidas e 32 gols marcados. O jogador, que defende a seleção da Alemanha, foi o autor do gol do título da UEFA Champions League 2021 na final contra o Man City e também na decisão do Mundial de Clubes da FIFA contra o Palmeiras. Richarlison no Real Madrid, o Pombo afirmou que gostaria de jogar no Real e abre o jogo sobre o seu futuro na Europa. O jogador foi o escolhido pela CBF para conceder entrevista coletiva. Um dos principais destaques da seleção brasileira no Mundial do Catar, com a temporada bem irregular, Richarlison pode estar de saída da Premier League. O jogador foi contratado pelo Tottenham em junho de 2022, pode ser mais um brasileiro a aparecer no Real. O jogador tentou despistar sobre a provável negociação com a equipe merengue, mas afirmou que seria um sonho. Claro que todo jogador quer vestir a camisa do Real Madrid, é o maior clube do mundo, mas tem um clube, tem um contrato, tenho que mostrar porque eles me compraram por um valor alto. Ele comentou, mas é um sonho de qualquer jogador vestir a camisa do Real, mas tenho que mostrar serviço vestindo a camisa do Tottenham ainda, concluiu. O atacante da seleção ainda afirmou que conversou com o técnico merengue Carlo Ancelotti. Como todos sabem, Ancelotti me treinou no Everton, a gente conversa bastante. Dias atrás liguei pra ele e estava ao lado do Militão e do Vinícius Júnior. Caso o Pombo seja contratado, deverá atuar ao lado dos seus companheiros de seleção, Vini Júnior e Rodrigo, além claro de Éder Militão na zaga. Se você já acompanha os rumores de transferência há muito tempo, já sabe inegavelmente que os donos do Newcastle United estão há muito tempo de olho no Neymar. O craque do Paris Saint-Germain tem sido alvo de vários clubes da Inglaterra para a próxima temporada. Com um contrato até 2027 com o time francês, o atacante brasileiro tem negociações com o Manchester United e também com o Chelsea, já que o técnico argentino Mauricio Pochettino é a favor de sua contratação e solicitou à diretoria que logo abriu conversas com os franceses. Não esquecendo claro do Al Hilal, um destino que talvez 90% dos fãs do Neymar com certeza não querem ver ele lá. Segundo informações, o fundo saudita está tentando fazer uma oferta atraente para tentar persuadir o jogador de futebol mais caro do mundo a se mudar para a Arábia Saudita. A rede americana CBS afirma que os sauditas enviariam uma delegação a Paris para discutir uma mudança para o jogador de 31 anos. Foi anunciado na semana passada que o fundo agora possui 75% dos 4 principais times da Saudi Pro League e está procurando financiar outras 4 contratações internacionais importantes para cada time. Cristiano Ronaldo defende o Al Nassr desde o fim do ano passado e seu ex-companheiro Karim Benzema foi o primeiro jogador de grande nome após ele a se mudar para o Oriente Médio na janela, onde defenderá o Al Ittihad ao lado do Kantezinho. De volta à Liga dos Campeões da Europa depois de 2 décadas, os Magpies, assim como são chamados os donos do Newcastle, não querem fazer feio e querem montar um time forte, tendo o camisa 10 da seleção brasileira como o principal alvo na janela de contratações. Outros brasileiros, como o meio atacante Matheus França, do Flamengo, também estão na mira. Neymar teria um salário 5 vezes maior na Inglaterra perante o que recebe em Paris. Aliás, falando em Neymar, se liga no jogador que o PSG escolheu para substituir o Ney. Ninguém o conhece tanto na Europa, e o nome do jogador gerou críticas entre os torcedores franceses. Após a perda de Lionel Messi e as possíveis saídas do Neymar e do Mbappé, o Paris Saint-Germain se movimenta como pode no mercado em busca de novos talentos para fortalecer o seu projeto. Sem o argentino com as possíveis saídas tanto do brasileiro quanto do francês, o time mexe os pauzinhos no mercado para reformar seu elenco para a próxima temporada. Longe de fazer quaisquer movimentos de grande impacto, como nos últimos períodos de transferências, o time parisiense já teria o substituto do craque argentino muito pronto, e muitos nem acreditam. Conforme noticiado pelo italiano Fabrizio Romano, jornalista especializado em questões de mercado, o PSG já tem tudo arranjado para garantir a contratação do sul-coreano Kang-in Lee. Aos 22 anos, a imprensa asiática o apelidou de Messi coreano e sucessor de Heung-min Son, jogador do Tottenham. Na última temporada, ele jogou com o Mallorca na La Liga da Espanha. O meio-campista chegará ao PSG para preencher a vaga deixada pelo 7 vezes melhor do mundo Messi por enquanto. Como era de se esperar, essa mudança desencadeou uma grande onda de críticas ao time parisiense, que esperava que o time trouxesse mais uma grande estrela do futebol mundial para substituir o camisa 30, que agora jogará pelo Inter Miami. A chegada de outro nome também chamou a atenção. Uma das mais esperadas no elenco é de Marco Asensio, ex-jogador do Real nos últimos anos. Após conquistar pelo menos 4 títulos da Liga dos Campeões da Europa com a camisa merengue, o meio-atacante espanhol resolveu deixar o clube para respirar novos ares, e a capital francesa deve ser mesmo seu próximo destino. Eu não tenho dúvidas que você conhece Felipe Coutinho, o jogador brasileiro que por muito tempo se destacou lá fora, conseguindo um prestígio descomunal no Liverpool e fazendo vários torcedores mundo afora se encantarem com seu futebol. Certamente Coutinho fez os olhos de muita gente brilhar, inclusive os olhos do Barcelona, que na época fez o jogador ser a segunda contratação mais cara da história do futebol mundial. Só que o Coutinho que a gente esperava ver foi bem distante daquilo que a gente acreditava, e desde então sua passagem na Europa vem sendo bem apagada. E pro próprio Felipe Coutinho, que se mostra infeliz no Aston Villa e nem tem mesmo tantas oportunidades na equipe titular, a volta pro futebol brasileiro pode ser uma boa. O Coutinho seria a solução pro time do Grêmio, um clube que busca reforços para fortalecer o seu elenco. O meio-campista brasileiro, conhecido por sua habilidade técnica e visão de jogo, poderia trazer um novo dinamismo ao tempo e ajudar a melhorar o seu desempenho.
desempenho. No entanto, Coutinho estabeleceria 3 condições para fechar com o Grêmio, a fim de garantir sua satisfação e conforto durante sua estadia no clube. Além disso, Coutinho solicita um carro de imediato para se deslocar entre sua casa e os treinos. Essa demanda é compreensível, pois inicialmente pode levar algum tempo que ele se familiarize com a cidade de Porto Alegre e adquira seu próprio veículo. Ao fornecer um carro, o clube estaria garantindo que o jogador não enfrentasse dificuldades logísticas e pudesse focar exclusivamente em seu trabalho em campo. Por fim, mas não menos importante, Coutinho busca ter o maior salário do elenco, superando o valor de 1,5 milhão de reais atualmente recebido por Luis Soares. Essa exigência reflete o status e a importância que ele atribui a si mesmo como um jogador de alto nível. Ter o maior salário não apenas reconheceria o seu talento, mas também mostraria o compromisso do clube em investir em jogadores de destaque, demonstrando sua ambição de conquistar títulos e competir em alto nível. Coutinho deve se decidir em breve. Em resumo, Felipe Coutinho seria uma adição valiosa ao time do Grêmio. Com a atribuição dessas condições e se tornando o jogador de elite que ele sempre foi, Coutinho poderia se tornar um fator de sucesso para o Grêmio e contribuir para o crescimento do clube. Ao menos foi o que restou para o cara, que se tivesse seguido um caminho linear no Liverpool, certamente teria feito muita história. Fez um caminho completamente oposto ao seu também amigo Firmino, que mesmo muito cotado nunca saiu do clube e hoje colhe todos os frutos da lealdade. Pois na última quarta-feira 14, o Liverpool lançou o primeiro episódio da série Bob, em homenagem ao atacante Roberto Firmino, ídolo do clube que não permanecerá no elenco para a temporada que vem. O conteúdo será disponibilizado na LFC TV Go, plataforma de streaming do clube inglês. O documentário de 3 episódios contará com depoimentos de colegas de campo e familiares. A produção traz detalhes da trajetória profissional de Firmino, desde as categorias de base, as passagens por Figueirense e Hoffenheim, até a chegada ao Liverpool. Contratado em 2015, o brasileiro defendeu os Reds por 8 temporadas e fez 362 jogos. Neste período foram tantas e tantas conquistas que colocaram o Firmino no patamar de maiores ídolos da história do clube, ao menos no top 20 com certeza. Diferentemente de outros documentários esportivos, o conteúdo é exclusivo do Liverpool e não estará disponível em plataformas de streaming como Netflix ou Amazon. Na visão dos especialistas, esse tipo de produção fortífica acaba ajudando uma tendência dos clubes em focar cada vez mais em suas próprias plataformas ou TVs. E falando em Liverpool e jogadores brasileiros, Alisson Becker foi eleito o melhor jogador do Liverpool na temporada. Ele foi o único jogador brasileiro que conseguiu essa honraria na Premier League. Titular da seleção brasileira na última Copa, o goleiro Alisson conseguiu essa honraria, ficando na segunda colocação da premiação Golden Glove da Premier League, dada ao goleiro com maior número de clean sheets, ou seja, jogos sem tomar gols, e ao todo com 17 clean sheets em 47 jogos, contando todas as competições. A votação para eleger o melhor jogador da temporada do Liverpool aconteceu no próprio site do clube, onde Alisson levou a melhor sobre Mohamed Salah e Trent Alexander-Arnold. Madrid apresenta Bellingham e vestirá a camisa 5 que foi de Zidane. Meia inglês participa de evento no Santiago Bernabéu ao lado do presidente Florentino Pérez e fala pela primeira vez como atleta do clube. Principal reforço do Real Madrid para a temporada 22-23 até o momento, Jude Bellingham foi apresentado oficialmente pelo clube nesta quinta-feira. O meia inglês falou pela primeira vez como atleta da equipe ao lado do presidente Florentino Pérez e recebeu a camisa com seu nome e número. Ele utilizará o número 5, que foi de Zinedine Zidane. Depois de passar por exames médicos, Bellingham rumou para o Santiago Bernabéu para o evento oficial de apresentação e deu as primeiras declarações após a contratação. Queria agradecer a todos que estão aqui no dia mais importante da minha vida, no primeiro dia do maior clube do mundo, comentou o jogador. O presidente Florentino Pérez abriu o evento fazendo elogios ao jogador de 19 anos, lembrando que Bellingham foi eleito o melhor jogador da última Bundesliga e também um dos destaques da Euro 2020. O contrato de Bellingham com o clube espanhol vai até junho de 2029, válido por 6 temporadas. A transferência tem valor de 103 milhões de euros, aproximadamente 543 milhões. Os merengues ainda podem pagar bônus que chegariam a 30% do valor oficial da transferência. Mbappé reforça a permanência no PSG agora nessa temporada. Minha única opção. Atacante francês se diz pronto para se reapresentar ao PSG, cumprindo o último ano de contrato. Mbappé voltou a garantir que vai continuar no Paris Saint-Germain ao menos nessa temporada. Embora concentrado com a seleção francesa para o jogo contra Gibraltar pelas eliminatórias da Eurocopa, o atacante foi novamente perguntado sobre sua situação no PSG e reforçou que vai cumprir o último ano de contrato com o clube francês. O Real Madrid e outras equipes possuem muito interesse no jogador. Já respondi a essa pergunta e o objetivo é permanecer no PSG na próxima temporada. É minha única opção no momento e eu estou pronto para voltar na reapresentação. Nessa quinta-feira, a rádio francesa RMC Sport informou que Mbappé vai continuar no PSG até o términozinho do contrato, que vence em 2024 e inclusive estaria negociando com o clube a realização de um documentário sobre seu último ano em Paris. Ele tinha a possibilidade de estender o contrato com o PSG até 2025, mas formalizou o desejo de não ativar a cláusula de renovação a que tinha direito. O destino de Mbappé é um dos principais assuntos do futebol em relação à próxima janela de transferências. De acordo com a RMC Sports também, o PSG
PSG avalia a possibilidade de vender o jogador para não perdê-lo de graça em 2024. E agora, por sua vez, uma das equipes que mais ganha força é justamente o Manchester City. A equipe inglesa acabou de conseguir uma incrível tríplice coroa, com o clube fazendo história de uma maneira até inesperada. O clube, que já é altamente bilionário, conseguiu ainda mais mundos e fundos, além, é claro, do crédito do Sheik, para poder comprar quem bem entender e quiser. Afinal de contas, nos últimos dias, o PSG acabou declarando um ultimato a Mbappé: ou ele renovaria o seu contrato, ou ele realmente seria vendido nesse verão. Mbappé, que poderia ser vendido nessa próxima janela a um preço de 185 milhões de euros, poderia simplesmente ser reinserido numa troca com o jogador Bernardo Silva, que está muito interessado em sair do Citizens. Afinal de contas, ganhou tudo e quer uma projeção em uma nova equipe. Com isso, uma troca poderia acontecer com um descontaço em relação a Mbappé, e muito por conta também que o Real Madrid não se esqueceu de suas prioridades e também está de olho no atacante possante para continuar o seu andamento de trabalhos. Afinal de contas, o Real Madrid conhece o preço que deve pagar por Haaland em 2025. Centroavante está na mira do radar do clube espanhol para os próximos anos. O Real Madrid deverá pagar cerca de 175 milhões de euros, aproximadamente 970 milhões de reais, ao Manchester City caso queira contratar Erling Haaland em 2025, segundo o Mundo Deportivo. O vínculo do centroavante foi prolongado quando o Pep Guardiola renovou seu contrato com os ingleses. Anteriormente, o jogador havia uma cláusula de rescisão contratual para deixar os Sky Blues em 2024, avaliada em 200 milhões de euros, aproximadamente 1,1 bilhão de reais. Com isso, o Man City possui segurança em contar com seu artilheiro pelas duas próximas temporadas, embora uma renovação até 2027 tenha sido rejeitada pelo norueguês. Maior artilheiro em uma edição da Champions League, com 35 gols marcados em 33 partidas disputadas na temporada, Haaland vem impressionando o mundo do futebol. Caso o atacante siga mantendo esse desempenho avaliado e aliado com números expressivos, o Real Madrid não mediria esforços em pagar o valor necessário pelo substituto do Karim Benzema. A existência de uma cláusula de saída de Haaland em 2025 não é um problema para os espanhóis, que enxergam Kylian Mbappé como uma prioridade máxima nas próximas janelas de transferência. Ufa, são tantas notícias, hein? Mas e aí, qual delas é a mais impactante? Não esquece de vir aqui nos comentários me contar. Obrigado por chegar em mais um vídeo, tamo junto demais e vamos em busca de sempre mais. Até o próximo vídeo.